Olá pessoal! Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês o passo a passo dessa capa de botijão de crochê. Essa capinha é muito bonita e faz parte da coleção Alice, que eu venho ensinando aí para vocês várias peças nesse mesmo modelinho. Eu vou fazer essa peça hoje com essa mescla de rosa, mas caso você já tenha feito alguma peça dessa coleção, a coleção Alice, você pode, e eu acho que fica bem melhor se você fizer da mesma cor da peça que você já confeccionou, porque aí o seu joguinho ele vai ficar com todas as peças na mesma cor, que fica bem mais legal do que se você fizer uma peça de uma cor e depois fizer as outras peças em cores diferentes. O vídeo de hoje é especial porque é uma aula exclusiva do Clube do Crochê e vai ficar por aqui por pouco tempo. Você sempre vai encontrar ela no Clube do Crochê junto com mais de 280 aulas de crochê exclusivas. Confira o link na descrição e aproveita para compartilhar logo esse vídeo com quem você sabe que gosta de crochê antes que seja tarde. Vamos para a aula? Essa capinha aqui eu fiz com 3 flores centrais. E o restante aqui eu fiz com esses quadradinhos mais simples, que são legais por 2 motivos. O primeiro motivo é porque deixa a peça bem colorida. E o segundo motivo é que, embora a peça continue com esse colorido muito bacana, a gente consegue economizar mais o material que a gente gastaria aqui para fazer a flor, e em vez de fazer a florzinha, a gente faz um quadradinho mais simples, mantém aqui o colorido da peça, sem com isso gastar muito material. Então, além de ser aqui uma peça muito bonita, também tem esse lado econômico, que também é muito importante. Mas, caso você queira fazer a sua peça toda rodeada de flores, você pode substituir esses quadradinhos que eu fiz desse modo assim mais simples pelo quadradinho de flor, que é igual, tá? Vai ficar o mesmo passo a passo. Você só vai trocar essa partezinha aqui central, e em vez de fazer esse quadradinho que eu vou ensinar aqui hoje, você vai fazer o quadradinho da flor, que vai ser igualzinho a esse quadradinho aqui, tá ok? Então, pessoal, espero que vocês gostem da aula. Vamos ao passo a passo. Para começar aqui, a gente vai precisar da flor Alice, que é uma flor que eu já ensinei para vocês, então por isso eu não vou ensinar aqui hoje. E aí você assiste o passo a passo da flor, faz ela completinha, do jeitinho que eu faço lá na aula. Vai fazer com essas 2 argolinhas aqui. A argolinha da folhinha e essa argolinha que a gente vai precisar aqui para fazer essa peça, tá ok? Então, na aula da flor, eu ensino a fazer desse jeito, eu faço desse jeito, mas também ensino a forma de fazer sem essa argolinha aqui. Para a peça que a gente vai fazer, a gente precisa dessa argolinha. Então, faça com essa argolinha aqui do jeitinho que eu mostro no passo a passo. A gente vai precisar de 3 flores. Então, se você quiser, você já pode fazer as 3 flores, deixar elas prontas. E aí, agora, eu vou mostrar a vocês como a gente vai fazer o nosso módulo. Com o fio cru, a gente vai fazer a laçada inicial. Vamos passar aqui nessa argolinha que fica sobrando aqui embaixo da folha. Vou passar aqui no cantinho a minha laçada inicial. Aqui a gente vai fazer 3 correntes para servir como um ponto alto e mais 2 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos ainda no mesmo espaço.
Uma correntinha, venho aqui na próxima argolinha e vou fazer aqui um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui no próximo espacinho, na próxima argolinha de base, e vou fazer o mesmo leque que a gente trabalhou aqui no primeiro cantinho. 3 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos. A gente vai trabalhar assim até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender aqui um ponto baixíssimo, fechando essa carreira. E a gente vai ter ficado, então, com esse quadradinho aqui na base da nossa flor. Agora, a gente vai fazer pontos baixíssimos até chegar aqui no espaço do leque. Aqui a gente vai fazer leque sobre leque, fazendo 3 correntes para servir como um ponto alto e mais 2 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui no próximo espaço e vou fazer um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui no próximo espaço e vou fazer novamente um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, venho no próximo espaço, que já vai ser aqui o espaço do nosso cantinho. E aqui eu vou fazer leque sobre leque, colocando 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. A gente vai trabalhando assim, então, até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente já pode arrematar o nosso fio. A gente ficou, então, com esse quadradinho, que vai ser o nosso módulo flor. Agora eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer o módulo simples. Com o fio rosa, a gente vai fazer a laçada inicial e 6 correntes. Vou prender aqui um ponto baixíssimo na primeira correntinha que a gente fez, fechando assim esse círculo. Vou fazer 3 correntes para servir como um ponto alto e mais 2 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos aqui no círculo. Duas correntes e 3 pontos altos novamente. Duas correntes e 3 pontos altos. Duas correntes, venho aqui no primeiro pontinho da carreira, vou prender um ponto baixíssimo. Aqui a gente já pode arrematar o fio. Com o fio verde, a gente vai fazer a laçada inicial, vai passar aqui por qualquer um dos espaços aqui do cantinho, desse nosso quadradinho,
E aqui a gente vai fazer 3 correntes para servir como um ponto alto e mais 2 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos ainda no mesmo espaço. Uma correntinha, venho aqui no próximo espaço de base e vou fazer novamente esse leque de 3 pontos altos, duas correntes e 3 pontos altos. A gente vai seguir trabalhando assim até o fim da carreira, colocando em cada espacinho aqui de base um leque e entre um leque e outro uma correntinha. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e arrematar o nosso fio. Aqui então, com o fio cru, a gente vai fazer a laçada inicial, vai passar aqui por qualquer um dos espaços aqui do cantinho, esse espaço aqui do leque de base, e aqui a gente vai trabalhar leque sobre leque. Vamos fazer 3 correntes para servir como um ponto alto e mais 2 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui no próximo espaço de base e vou colocar um bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no próximo espaço e vou colocar leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Assim a gente vai trabalhando até o fim da carreira. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo. Vamos passar aqui com pontos baixíssimos para o espaço do leque. E aqui a gente vai fazer leque sobre leque, fazendo 3 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui no próximo espaço e vou colocar um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, venho no próximo espaço, vou colocar novamente um grupinho de 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui no próximo espaço, vou trabalhar leque sobre leque, fazendo 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. A gente vai trabalhar assim, então, até o fim da carreira. O nosso quadradinho vai ficar assim, mas a gente não vai arrematar o fio, porque a gente vai usar essa segunda carreirinha aqui do cru para fazer a união. Agora, então, pessoal, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer a união dos nossos módulos. A montagem, ela vai ser feita por essa segunda carreira do cru. Então, aqui eu fiz o primeiro leque, trabalhei aqui essa parte, chegando aqui no segundo leque, a gente vai fazer só metade do leque, vai fazer 3 pontos altos, uma correntinha, e aí a gente já começa aqui a fazer a montagem. Vou vir aqui
no leque do módulo que já estiver pronto e vou fazer um ponto baixíssimo. Faço uma corrente e termino essa outra metade do leque do módulo que eu estou fazendo agora. Faço aqui então os 3 pontos altos, uma correntinha, venho aqui no próximo espaço do módulo que já está pronto e vou fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente. Venho aqui no próximo espaço do módulo que eu estou fazendo agora e vou fazer os 3 pontos altos. Uma corrente, venho no módulo que já está pronto, vou prender um ponto baixíssimo nesse próximo espaço. Uma corrente, faço aqui o próximo grupinho de 3 pontos altos no módulo que eu estou fazendo agora. Uma corrente, venho aqui no próximo espaço do módulo que já está feito, faço o ponto baixíssimo, uma corrente, venho aqui no próximo espaço e aqui, como é o nosso cantinho, a gente vai colocar leque sobre leque. Por isso eu faço a metade do leque, faço 3 pontos altos, uma corrente, venho aqui no leque, no espacinho do leque do módulo que já está pronto, faço um ponto baixíssimo, uma corrente e termino aqui os 3 pontos altos do leque desse módulo que eu estou fazendo agora. Depois de fazer a união, a gente vai trabalhar o módulo normalmente, fazendo aí igual ao passo a passo. Então, eu vou colocando os pontos da mesma maneira que a gente aprendeu no início da aula. E vou assim até terminar aqui o meu módulozinho. Não preciso fazer a união a mais nenhum módulo. E aí, vou assim até terminar o meu módulo. Terminando o módulo, é só prender um ponto baixíssimo e arrematar o fio. Dessa maneira aqui, a gente vai montar todos os módulos, tanto os módulos de flor, quanto também os módulos simples. Eu vou fazer a união aqui do terceiro módulo de flor, e aí depois de fazer esses 3 módulos de flor, a gente vai ter os 6 módulos simples. Aqui, então, eu já fiz os 3 módulos de flores, já estão unidos também. E a partir daqui, a gente vai unir os módulos simples. A forma de união vai ser a mesma que a gente utilizou aqui no módulo de flor. A gente vai fazer o primeiro leque, faz aqui essa partezinha até chegar ao próximo leque. Nesse segundo leque, a gente já começa a nossa união, fazendo aqui a metade do leque, 3 pontos altos e uma corrente. Venho aqui no módulo que já está feito, vou colocar aqui um ponto baixíssimo no espacinho do leque do módulo que já está feito, e aí vou completar aqui esse leque do módulo que eu estou fazendo agora, com uma correntinha e 3 pontos altos. Uma corrente, venho no próximo espaço, faço um ponto baixíssimo, uma corrente, venho aqui no próximo espaço do módulo que eu estou fazendo agora e vou fazer os 3 pontos altos. Uma corrente, ponto baixíssimo no próximo espaço do módulo que já está feito,
uma corrente, 3 pontos altos no módulo que a gente está fazendo agora. Uma corrente, ponto baixíssimo no próximo espaço do módulo que já está feito. Uma corrente, 3 pontos altos no próximo espaço do módulo que a gente está fazendo agora. E aqui, como é o espaço do canto, do leque do canto, a gente vai fazer 3 pontos altos, uma corrente, prende aqui no espaço do leque do módulo que já está feito. E aqui a gente vai terminar essa outra metade do leque, fazendo uma corrente, 3 pontos altos. A partir daqui é só trabalhar o módulo normalmente. Tá ok? Então, eu fiz aqui essa partezinha da união com vocês, para vocês verem que realmente é a mesma coisa que a gente fez na união do módulo com flor. Vai ser o mesmo passo a passo. A gente vai continuar unindo os nossos módulos dessa maneira, de forma assim retinha, um do lado do outro. Como a gente já colocou os 3 módulos de flores, todos os outros módulos que a gente vai colocar aqui vão ser módulos simples. O total de módulos vai ser 3 módulos de flor, 6 módulos simples. O último módulozinho que a gente for fazer a montagem, vai precisar fazer a montagem tanto aqui no módulo que já estiver feito aqui, quanto no primeiro módulo que a gente fez, porque a gente tem que fechar em circular. Então, quando eu estiver montando aqui o último módulozinho, eu vou voltar para mostrar a vocês como a gente vai fazer a montagem desse último módulo. Aqui, então, eu já fiz todos os módulos, com exceção do último módulo simples, tá ok? Então, aquelas 3 primeiras flores, 5 módulos simples, e agora o último módulo simples, ele vai precisar unir aqui desse jeito aqui, ó. A gente coloca assim em circular e ele vai unir aqui com esse módulo e também com o primeiro módulo de flor que a gente fez. Essa união a gente vai precisar começar aqui no primeiro lequezinho dessa segunda carreirinha do cru. Então, eu faço a metade do leque, venho aqui no módulo e vou começar a montagem. Vou fazer a montagem dessa partezinha aqui inteira. Terminando a montagem com o primeiro módulozinho, a gente vai fazer essa partezinha aqui até o próximo leque. Vai fazer a metade do leque e aí já vai começar a fazer a montagem com o outro módulo. Aqui a gente vai fazendo a montagem. Terminando a montagem, a gente vai continuar aqui trabalhando o módulo até o fim da carreira. Chegando no fim da carreira, a gente prende um ponto baixíssimo e arremata o fio. Aqui, então, a gente já tem essa parte do meio da nossa capinha nesse formato circular. A gente vai trabalhar todas as nossas carreiras em circulares, então é muito importante que essa parte fique certinha. Com essa parte aqui do meio, que vai ficar aqui no meio da peça já pronta, a gente vai começar a fazer as nossas carreiras. Eu vou fazer a laçada inicial e vou passar aqui nesse segundo módulozinho simples. Então, a gente tem aqui o módulo de flor, que vai ficar aqui para frente, né? Vai ser a frente da nossa peça. Temos o primeiro módulozinho simples. No segundo módulozinho,
eu vou passar aqui a minha laçada inicial nesse primeiro espacinho aqui, depois aqui do leque. Aqui a gente vai começar a nossa carreira. Nós vamos fazer 3 correntes para servir como um ponto alto e mais 2 pontos altos. Duas correntes e 3 pontos altos no mesmo espaço. Uma correntinha venho no próximo espaço de base e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, venho no próximo espaço de base, vou fazer novamente um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. A gente vai seguir trabalhando toda a nossa carreira desse jeito, fazendo leque, uma corrente, um ponto alto, uma corrente e leque novamente, e assim repetindo até o fim da carreira. Nos espaços de união de um módulo com o outro, a gente vai considerar esses 2 espacinhos como se fosse um só. Então, aqui a gente vai colocar um ponto alto, uma corrente, e aí no próximo espaço faz o leque. Assim, então, a gente vai trabalhando até o fim da carreira. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo. Vamos passar aqui com pontos baixíssimos para o espaço do leque. Aqui a gente vai subir 3 correntes para servir como primeiro ponto alto. Vamos colocar mais 2 pontos altos. 2 correntes e 3 pontos altos. Então, a gente ficou aqui com leque sobre leque. Vou fazer uma corrente, venho aqui em cima do ponto alto de base e vou fazer um ponto alto em relevo pegando pela frente. Laço a agulha, entro aqui no ponto, puxando ele para frente, pegando ele aqui pelo meio e puxando ele para frente. Aqui a gente faz o nosso ponto alto normalmente. Uma corrente, venho aqui no próximo leque de base, vou fazer leque sobre leque. Uma correntinha, venho aqui no próximo ponto alto de base e vou fazer aqui novamente ponto alto em relevo pegando pela frente. Então, eu laço aqui a agulha, entro no ponto pelo meio, pegando ele aqui pelo meio, puxando ele para frente, e aqui eu vou fazer o ponto alto. A gente vai trabalhando assim, então, até o fim da carreira, colocando leque sobre leque e, entre um leque e outro, uma corrente, um ponto alto em relevo, pegando pela frente, em cima do ponto alto de base, e uma corrente novamente, tá ok? E aí já faz o próximo leque e vai repetindo isso até o fim da carreira.
Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo, vamos passar aqui com pontos baixíssimos para o espaço do leque. E aqui a gente vai fazer nessa carreira a mesma coisa que a gente fez na carreirinha que a gente acabou de fazer. Vamos fazer leque sobre leque e entre um leque e outro, uma corrente, um ponto alto em relevo pegando pela frente e uma corrente. Então, eu faço aqui o início da carreira sempre com 3 correntinhas para servir como um ponto alto. Vou fazer mais 2 pontos altos para completar aqui os 3 pontos altos do leque. 2 correntes e 3 pontos altos. Uma corrente, venho aqui em cima do ponto alto de base e vou fazer ponto alto em relevo, pegando pela frente. Então, vai ficar ponto alto em relevo em cima de ponto alto em relevo. Uma corrente, venho aqui no próximo leque de base e vou fazer leque sobre leque. Três pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Assim a gente vai trabalhando até o fim da carreira. Eu vou fazer essa carreirinha até o final, e aí chegando aqui no final, eu vou prender um ponto baixíssimo e vou fazer as próximas carreiras também, que vão ser feitas dessa mesma forma. O total de carreiras que a gente vai ter aqui na parte de baixo da nossa capa vai ser 5 carreirinhas. Então, eu já tenho aqui a primeira, a segunda carreira de leque, estou fazendo a terceira carreirinha de leques com vocês. Vou fazer essa terceira carreira e mais 2. E aí, quando eu já tiver essas 5 carreirinhas, aí essa parte de baixo já vai estar pronta com relação aqui aos leques. Depois que a gente fizer essas 5 carreirinhas de leques aqui, que vai ficar para a parte de baixo da nossa capinha, a gente vai fazer 6 carreiras de leques que vão ser feitas da mesma forma que a gente fez aqui nessa parte, que vai ficar para baixo, a gente vai fazer aqui desse outro lado do quadradinho, que vai ficar para a parte de cima da capinha. Eu vou fazer, então, as carreirinhas que faltam aqui, essa terceira carreira, vou fazer mais 2 carreiras depois e vou fazer as carreiras desse outro lado aqui também, as carreiras que vão ficar para cima da capinha. Nessa parte aqui, depois de fazer as 5 carreiras, a gente pode arrematar o fio. Na parte aqui de cima, a gente não vai arrematar o fio. E em vez de fazer 5 carreiras, como vai ser para a parte de baixo, aqui a gente vai fazer 6 carreirinhas. Vou terminar aqui então essa partezinha de baixo com as 5 carreirinhas de leques. E depois vou fazer as 6 carreiras de leques que vão ficar aqui para cima da capinha. Depois que eu terminar essas 6 carreiras, eu vou voltar para continuar o passo a passo com vocês. Nessa parte de cima aqui, terminando a 6ª carreira de leque, a gente não precisa arrematar o fio, porque a gente vai continuar o nosso trabalho. Então, já volto para continuar o passo a passo com vocês. Aqui então, pessoal, eu já terminei as 5 carreiras que vão ficar aqui para a parte de baixo da capinha e as 6 carreiras que vão ficar aqui para a parte de cima. E aqui a gente ainda vai continuar o nosso trabalho, então por isso eu não arrematei o fio no final aqui dessas 6 carreiras. Aqui na parte de baixo, se você quiser, você pode fazer, em vez de fazer 5 carreiras de leques, como eu fiz aqui, fazer 6 ou 7 carreiras. Isso no caso de você querer que a sua capinha fique um pouco maior, porque eu fiz essa capinha com um tamanho suficiente para que o biquinho de acabamento não fique arrastando no chão, porque eu não gosto, eu acho que acaba sujando mais a peça,
além de também não achar muito bonito isso. Então, para ficar assim um tamanho bem legal, um pouquinho acima do chão. Mas esse é o jeito que eu gosto. Se você gostar da capinha bem rente ali ao chão, ou até arrastando um pouquinho no chão, é só você fazer um pouquinho mais de carreiras. Eu acho que uma ou duas carreiras já é o suficiente, porque aqui ainda vai vir o biquinho de acabamento, que eu vou ensinar depois para vocês. Então já fica aí a dica para caso você queira aumentar um pouquinho a peça, tá ok? Agora a gente vai continuar trabalhando nessa parte aqui de cima da capinha. Eu já tô com ela aqui certinha, a parte de baixo para baixo, a parte de cima para cima. E aqui a gente vai continuar o nosso trabalho. Depois então de fazer aqui as 6 carreirinhas dessa parte de cima, a gente não arremata o fio, que a gente vai continuar aqui o nosso trabalho. Vou então passar aqui com pontos baixíssimos para esse espaço aqui do leque. E aqui a gente vai fazer uma carreira que vai ser leque sobre leque, mas agora o nosso leque ele vai ser de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, eu faço as 3 correntes para servir como primeiro ponto alto e vou fazer mais um ponto alto. 2 correntes e 2 pontos altos. Assim vai ficar o nosso leque nessa carreirinha aqui. Entre um leque e outro, a gente vai continuar colocando uma correntinha, um ponto alto em relevo pegando pela frente e uma correntinha. E aí aqui em cima do próximo leque de base, a gente já faz o próximo leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. A gente vai trabalhando assim até o fim da carreira. Chegando aqui ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e vai fazer mais uma carreirinha igual a essa aqui, colocando leque em cima de leque, sendo que o nosso leque vai ser de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos. E entre um leque e outro, uma corrente, um ponto alto em relevo, pegando pela frente, e uma correntinha. Tá ok? Vou fazer então essa carreira e a próxima, e aí eu volto para continuar com vocês. Terminando as 2 carreiras de leques, que vai ser agora de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, a gente vai fazer a nossa próxima carreira colocando leque em cima de leque novamente, fazendo aqui as 3 correntes, um ponto alto, 2 correntes e 2 pontos altos. Então, a gente ficou com leque em cima de leque. Agora, nessa carreira, entre um ponto alto, ou melhor, entre um leque e outro, a gente vai só colocar o ponto alto em relevo. A gente não vai ter mais essas correntinhas, tá ok? Então, eu fiz o leque, eu vou direto aqui fazer o ponto alto em relevo. Venho no próximo leque de base e vou colocar leque sobre leque. E assim a gente vai trabalhar toda a nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, eu vou prender um ponto baixíssimo e vou continuar trabalhando sempre dessa mesma maneira, fazendo leque em cima de leque, sempre o leque de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos, e entre um leque e outro, um ponto alto em relevo. Isso eu vou fazer até eu conseguir aqui 6 carreirinhas iguais a essa daqui. Então, eu tô fazendo essa primeira carreirinha aqui com vocês, vou terminar essa primeira carreira e vou fazer mais 5 carreiras. Depois que eu tiver essas 6 carreiras de leque, com um ponto alto apenas entre um leque e outro, aí sim eu vou voltar para continuar o passo a passo com vocês. Façam aí então também essas 6 carreirinhas.
Aqui então eu já fiz as 6 carreiras. E agora a gente vai fazer a nossa próxima carreira com 3 correntes para servir como um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. Assim a gente vai ter toda a nossa carreira. Em cima de cada um dos leques, a gente vai colocar esse V de ponto alto, uma correntinha, um ponto alto. Entre um V e outro, a gente vai colocar um ponto alto em relevo, que vai ficar aqui em cima do ponto alto em relevo da carreira anterior. Feito aqui o ponto alto, já vou aqui para o espacinho aqui do próximo leque, vou fazer novamente ponto alto, uma corrente e ponto alto. Nós vamos fazer toda a nossa carreira desse jeito aqui. Terminando essa carreira, a gente vai fazer ainda mais 2 carreiras desse mesmo jeito. Então, eu vou fazer aqui essas 3 carreirinhas, todas feitas assim, com esse passo a passo. E aí, terminando essas 3 carreiras, eu volto para a gente continuar com o nosso passo a passo. Terminando essas 3 carreirinhas, a gente vai fazer agora a nossa próxima carreira, começando aqui com 3 correntes para servir como um ponto alto, uma correntinha, venho aqui no próximo V de base e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, venho aqui no próximo V de base e vou fazer um ponto alto. Assim a gente vai trabalhando toda a nossa carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai prender um ponto baixíssimo e vai arrematar o fio. Aqui a gente já tem, então, a nossa peça praticamente finalizada. A gente só vai fazer agora o bico de acabamento aqui na parte de baixo. Aqui, então, eu vou fazer a laçada inicial com o fio verde mesclado. Vou vir aqui na parte de baixo. Vou passar aqui pelo meio, pelo espacinho aqui do leque. E aqui a gente vai trabalhar leque sobre leque. Vamos fazer 3 correntes para servir como um ponto alto. E mais 2 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Uma correntinha, venho aqui em cima desse ponto alto em relevo de base e vou fazer um ponto alto em relevo em cima dele. Uma corrente, venho em cima do próximo leque e vou fazer leque sobre leque. 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. A gente vai trabalhando assim até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, a gente vai arrematar esse fio. Vamos prender aqui um ponto baixíssimo, arremato o fio. E agora a gente vai fazer a laçada inicial com o fio rosa. Vamos passar aqui no espaço do leque. E aqui a gente vai fazer 3 correntes para servir como primeiro ponto alto. Um picô de 3 correntes, ponto baixíssimo aqui em cima do ponto alto, que vai ser essa nossa terceira correntinha. Um ponto alto e um picô, 3 correntes, ponto baixíssimo em cima do ponto alto, um ponto alto e um picô, e um ponto alto. Então, aqui em cima de cada um dos leques, a gente vai fazer esse biquinho
de ponto alto, picô, ponto alto, picô, ponto alto, picô, ponto alto. Entre um biquinho e outro, a gente vai fazer 3 correntes, um ponto baixo em relevo pegando pela frente, em cima aqui do ponto alto de base. Então, a gente não laça a agulha, entra no ponto, pegando ele aqui pelo meio, puxando ele para frente. Aqui a gente vai fazer o ponto baixo. 3 correntes, e aí já faz o próximo biquinho aqui em cima do leque de base. O biquinho vai ser sempre de 3 picôs, 4 pontos altos, fazendo ponto alto, picô, ponto alto, picô, ponto alto, picô, ponto alto. Assim eu vou trabalhando então até o fim da carreira. Chegando ao fim da carreira, é só prender um ponto baixíssimo e arrematar o fio. Aqui então a nossa capinha já está finalizada. O vídeo de hoje é especial porque é uma aula exclusiva do Clube do Crochê e vai ficar por aqui por pouco tempo. Você sempre vai encontrar ela no Clube do Crochê, junto com mais de 280 aulas de crochê exclusivas. Confira o link na descrição e aproveita para compartilhar logo esse vídeo com quem você sabe que gosta de crochê antes que seja tarde. Vamos para a aula? Se você gostou da aula, deixa aí para mim o seu gostei, compartilhe o vídeo e se inscreve aqui no canal. Além disso, você pode acompanhar a aula passo a passo de outras peças como essa daqui lá no meu site jnycrochet.com.br. Lá você encontra todas as minhas aulas de crochê, tanto as minhas aulas gratuitas, quanto também as minhas aulas exclusivas do Clube do Crochê e dos meus cursos e treinamentos exclusivos. Você também pode me acompanhar pelas minhas redes sociais. Lá no meu Instagram, eu estou sempre compartilhando algo bem bacana, bem interessante com vocês que não vem aqui para o canal. Então, me segue por lá também. Por hoje, então, pessoal, é só. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra na próxima aula. Um grande abraço e até lá!